mais grave seria agora a causa da morte do empresário. Eu quero avisar a vocês, meninas, doutora Eliana Passarelli, doutora Raquel Galinatti, que gentilmente estão conosco no programa hoje, que há uma informação... Pode ficar de pé, por favor. Há uma informação que não vai ao encontro do que foi falado ontem. A polícia acredita que o sangue, não me perguntem como, mas a polícia acredita que o sangue não pertence ao crime e que já estava no carro. Doutora Passarelli, primeiro. Olha, eu acho bem complicado, já estava no carro e não... Pode não pertencer à vítima, óbvio, mas não estava no carro, quem é que fica andando com sangue no carro? Uma pessoa desleixada. Muito, né? A senhora lavaria imediatamente uma mancha de sangue no seu carro? Com certeza. Aliás, passaria lencinho, qualquer coisa. Mas o Adalberto pode não ter lavado imediatamente. Pois é, mas eu acho muito difícil, Bate. Doutora Raquel, um carro na cena de um crime com mancha de sangue humano, já confirmado, né, que é humano por causa do PCR. Mas que agora se estima que esse sangue não pertence ao crime. Um desleixo da pessoa em não lavar o carro? Isso também a gente pode chegar a uma conclusão no raciocínio de que haviam desentendimentos, ele já tinha ali de uma certa forma brigado dentro desse veículo, ele poderia ter tido uma relação sexual, até mesmo consensual, algum acidente, ou seja, ele estava escondendo algo. Ou alguém muito próximo também manipulou. Agora, se o sangue ele não foi relacionado. Mas não dá para saber, perdão, não dá para saber quanto tempo esse sangue está no carro? Dá para saber. Isso é possível saber? É possível saber pela perícia. Então se a polícia está acreditando isso é porque já saiu esse laudo. Já saiu o tempo que esse sangue está no carro. De olho a olho nu é possível ter noção? Não é possível saber se é recente ou antigo? Não. Mas o exame aprofundado... O exame microscópico, sim. Bem... Mas veja, quem é que anda com sangue no painel do carro? Olha lá. Mas isso aqui é no banco de trás, não é? Não mas é... Alguns reagentes, eles dão mais destaque ao sangue. De repente, ele estava imperceptível, com um reagente da perícia técnico-científica, ele destacou. E vamos combinar que não é uma marquinha de sangue, gente? Isso é uma hemorragia. Então. Não é? Pancada, né? É uma pancada violenta. Pancada. Violenta. Você pode sangrar onde? No nariz? Pode ser algo súbito, é mais raro. Mas geralmente se corta onde? Cortei no cinto de segurança, cortou minha unha, tirou uma cutícula da unha. Mas esse é pequenininho. Agora, aquela outra mancha de sangue, por mais que esteja ampliada na imagem, é algo que realmente impressiona, é algo que realmente assusta. E essa informação que a doutora vai passar ainda não é a bomba. E eu quero dizer também que está na mesa de investigação, não sei se a doutora Raquel sabia, se a doutora Passarelli sabia, golpe Boa Noite Cinderela. Estavam sabendo disso? Que é investigado? Não, isso eu não sabia. É importante? Muito. O fato dele estar letárgico, com pouca movimentação, com depressão de consciência, é uma informação importante que pode ir ao encontro do Boa Noite Cinderela? Sim. Preponderante. E esta informação pode casar com isso que eu tenho aqui? Sim. Pensa bem. Boa Noite Cinderela com a informação que eu tenho aqui. Pode casar? Pode. A senhora não coloca tanta fé? Não. A senhora coloca fé? Eu coloco. Sim. Seria, se o inquérito fosse da senhora, seria algo profundamente estudado. Mais uma hipótese ali a ser aprofundada. Atenção São Paulo, atenção Brasil. Fabiola Correa. Antes da Fabiola, doutora Passarelli. Pode nos contar o que uma fonte da polícia diz sobre o depoimento do Rafael, que acaba de ser dado no DHPP? A senhora, se estiver à vontade, a senhora fique à vontade para contar para o nosso público que informação é essa, que também é explosiva e que não é a bomba que eu estou me referindo. Bom, Bate, nós estamos falando já há algum tempo que algumas coisas ditas pela testemunha Rafael não batem com os fatos que estão sendo investigados. Isso, para mim, desde ontem, já é uma coisa assim muito visível, muito... Nós levantamos aqui várias hipóteses em que as coisas não batem. E óbvio que a doutora Ivana, né, com toda a sua expertise... Ivalda, a Ivana, beijo Ivana, lá do TJ. A doutora Ivalda, com toda a sua equipe, enfim, equipe maravilhosa do DH, já chegou a essa conclusão também. Esse moço está mentindo.
ou omitindo. Eu volto a dizer aquilo que nós falamos ontem. Quer dizer, quem é que faz um boletim de ocorrência de um roubo, onde ele é cercado por 4 pessoas, tem a moto levada, tem o seu celular levado e resolve ir para casa a pé, que segundo foi o que eu entendi, e fazer um boletim de ocorrência eletrônico? No mínimo, né, Raquel, se chama a polícia militar para levá-lo para casa, ou levá-lo à delegacia, que é o mais racional. Então, aí as coisas não batem, desculpe, e eu voltaria na investigação em relação a essa pessoa. Com toda a pureza da alma, com todo o respeito que eu tenho às duas, que para mim são hoje as mulheres da linha de frente da nossa justiça brasileira, pelo respeito que eu tenho a vocês duas. Obrigada. Quando a senhora me diz, doutora Passarelli, que o Rafael, eu acredito piamente na inocência dele, pelo que eu senti na entrevista de ontem. Mas quando a senhora me diz que ele não contou tudo por omissão, omissão é bem diferente de mentira, né? Claro, omissão é quando eu deixo de contar. Deixo de contar. Isso. Com intenção ou sem intenção? Sim. Pelo nervosismo do caso, pelo luto que ele enfrenta pelo amigo, pode ser algo natural, né? Da natureza humana, você esquecer. Mas se ele estiver omitindo de propósito ou estiver mentindo, ele pode deixar de ser uma testemunha para a polícia? Claro. Por quê? Pode deixar de ser uma testemunha. Porque você falou uma coisa importante. Bom, eu pela emoção esqueço. Você esquece de fatos que não são importantes. Diante do seu luto, diante daquele momento difícil, você não vai lembrar de takes, de lances pequenos. Agora, tem coisa que não dá para esquecer diante de um fato desse. Aliás, é coisa que você não vai esquecer nunca mais na vida. Nunca mais, diante do trauma. Então, eu digo a você que realmente, para mim, o testemunho dele inicial não foi total. Mas, sinceramente... Não sei por que razão. Sinceramente, para vocês duas, esse assalto que ele teria sofrido depois do sumiço do amigo, né? Ele foi rendido por 4 homens armados. Sim. É tão importante quanto a investigação da morte? Pode ter ligação para vocês? Para mim, pode. Verdade? Verdade. Não foi Verdade. algo coincidente? Coincidente eu não sei, mas que é um fato importantíssimo. E o Raquel me corrija, e se houver, tem que ter um desdobramento natural desse roubo. Eu não vejo esse doutora, eu concordo. As inconsistências em relação ao depoimento, claro, eles trazem complicações para a própria testemunha. Se a polícia está buscando o caminho dos fatos e a testemunha ela é inconsistente, não interessa se ela está nervosa, se ela está emocionada. A testemunha ela tem a obrigação de dar o caminho o mais próximo da verdade possível. Então não tem essa desculpa dele falar que está nervoso ou sentindo a falta do amigo. Isso não vai colar. Não pode, ele não tem essa ressalva como testemunha. E outra situação, Bate, que é muito importante, é uma coincidência feliz para a própria testemunha falar deste roubo a que ele foi vítima, porque ele tem um hiato temporal em que ele não tem que falar mais a respeito dos fatos. Porque se ele estava junto com esse amigo, ele deveria ter toda a cronologia. Agora, se essa informação estiver nas mãos da polícia, uma fonte me passou. Não, na verdade está nas mãos da polícia porque uma fonte me confirmou. Mas eu pergunto a vocês, esta informação já foi apresentada ou já deveria ter sido apresentada numa linha de investigação normal? A gente não está dentro do inquérito para saber os meandros. Mas já deveria ter sido apresentada para a esposa, para a mãe e para o amigo? Sim ou não? Sim. 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 A senhora, se fosse a chefe do inquérito, teria apresentado? Sim, até porque ela pode dar uma outra, a esposa, principalmente, ela pode dar uma outra linha de investigação. Sim, claro. Doutora Raquel, a senhora contaria para a esposa? Sim, a primeira coisa, a esposa ela tem que saber o caminho da investigação para ajudar nessas investigações. A partir do momento que ela é descartada... É a mais interessada a saber a verdade. A partir do momento que a esposa é descartada como suspeita dessa prática criminosa, é óbvio que a esposa ela tem que colaborar. E a polícia, sim, chamaria para a colaboração. Aí eu pergunto para vocês duas. Se a última vez que ela tem contato com o marido, prestem atenção no que eu vou dizer. Se a última vez que a esposa tem contato com o marido, que está esperando ele para o jantar, 9, contem comigo, 9 e 12, 10 e 12, 11 e 12.
meia-noite 1h12, 1h50. Por que só 4h30 depois o Rafael recebe um WhatsApp da esposa perguntando pelo paradeiro do Adalberto? Ora, o único meio de comunicação da esposa com o Adalberto é o telefone. O telefone para de receber mensagens às 9h12. O que é que você faria se seu marido some às 9h12 e o celular dele não dá mais sinal? E você não consegue achá-lo no meio de uma festa? Liga para amigo. Liga para amigo. É a primeira coisa que você faria? Com certeza. A senhora? Sim, mas esse período de 3, 4 horas é até plausível. Desculpa, doutora, eu não acho. Como que 4 horas vai ser plausível para a esposa que está esperando para o jantar às 8 horas? Tínhamos que saber a dinâmica do casal, né? Por exemplo, esse período aí de 2, 3 horas, para a polícia se torna até plausível, porque a gente não sabe a dinâmica desse casal. Desculpa, eu volto a falar. Ela teve o contato a última vez com ele às 7 e pouco, esperando para o jantar. Às 9h12, a mensagem já não chega. E depois, só às 2 da manhã, pergunta pro amigo, cadê o Adalberto? Independente do casal. Sim. Se o casal for muito próximo, se for muito distante, se cumpre horário, se não cumpre horário, poxa, são quase 4... Um jantar. Quem é que vai cobrar um jantar às 2 da manhã pro amigo? É muito estranho. Tem uma coisa nisso tudo que me parece que ela não sabia o telefone desse amigo. Aí ela foi obter... Mas era um dos melhores amigos. Então, aí eu tenho as minhas dúvidas. Porque ela foi obter o telefone do amigo através do tio, que é pai do primo dela ou do marido, e que é amigo deste amigo. Vou lhe fazer uma pergunta indelicada. A senhora é casada ou não? Sou. Casada. A senhora é casada também? Sim. O seu marido eu conheço, por sinal, um policial de alta... Aliás, hoje é dia dos namorados. Competência. Aliás, parabéns. Dia dos namorados hoje. Parabéns pra vocês. Aliás, não sei, também quem é casado, não sei se eu digo parabéns ou minhas lamentações. Não sei, cada um tem dentro de si. Pra mim é parabéns, por favor. Parabéns, tá. Obrigado. Bem, mas a senhora é casada há quanto tempo? 47 anos. Uma vida. É. A senhora sabe quem é o melhor amigo do seu marido? Claro. Eu imagino que um casal, se é o melhor amigo dele, existe um relacionamento. Vai jantar em casa, vai a restaurante, viaja junto. Lógico. Imagino que a senhora também. Sei. Sobretudo porque ambos são policiais, no seu caso. Sei todos, melhores amigos e os próximos, absolutamente, sei. Então será que, às vezes, pro Rafael, ele era o melhor amigo? Agora, não que pro Adalberto, o Rafael era o melhor amigo dele. Isso eu já levantei na minha cabeça há algum tempo, exatamente isso. Esta amizade deles... Primeiro que é uma coisa recente. Se a gente for pesquisar na linha do tempo, é porque começaram a jogar beach tênis, porque começaram a ir a aulas juntos. Em algum momento, eu não sei qual toda essa investigação, de tudo que foi falado, me parece que isso ocorria há no máximo 2 ou 3 meses. Só? É. E era tão próximo assim? É. Então... amizade relâmpago, alguém né? pode me corrigir, por favor, inclusive. Não sei, eu não tenho essa informação aqui. Mas em algum momento eu ouvi isso. E que me chama a atenção já era esta amizade tão próxima e tão querida por pouco tempo. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.